Opa, pera aí, você mesmo, que não para de rolar esses vídeos. Calma, fica aqui, que hoje eu tenho uma palavra diferente para ti nesse dia. Não é uma meditação sobre o livro de Caminho de São José Maria Escrivá. Hoje eu vim contar aqui um resumo, né, porque na verdade é bastante coisa, assim, mas um resumo da minha história de conversão, porque teve uma seguidora que num dos vídeos das meditações ela comentou que seria legal se eu mostrasse, se eu falasse sobre a conversão, e eu achei uma excelente ideia que ela deu, porque o testemunho ele é muito importante, né, para as pessoas. Além do falar, aqui eu falo, transmito a palavra, tudo, as meditações, isso é bom, isso é importante, mas o testemunho real da vida da gente, ele importa mais ainda. São Francisco de Assis dizia, né, a todo lugar que fores, pregue o evangelho. Se preciso, use palavras. Então, claro, aqui eu vou falar, vocês não vão ver as coisas acontecendo. Mas é um testemunho de algo que realmente aconteceu. Então, a transformação que Deus fez não só na minha vida, mas na vida da minha família, na vida da minha namorada, atual noiva hoje em dia, né? Mais pro final desse ano, em outubro, nós vamos casar. Isso tudo graças a isso, essa conversão. E ela começa lá em 2024, mais ou menos pela metade do ano, onde eu, como um jovem do mundo, eu tinha certos princípios e valores que eu trazia de casa, né, que eu fui ensinado a ter, etc. Mas, claro, eu vivi um relacionamento no pecado com a minha namorada, já estava junto com ela, e aquilo foi começando a me incomodar. Eu falava disso na psicóloga, aliviava naquele momento, mas depois me vinha de novo um peso na consciência. Falava com a Nicole, naquele momento ficava meio assim, mas eu sentia que não era suficiente aquilo, aquelas justificativas, aquelas coisas. Não, mas tudo bem e tal, é normal, a gente não faz nada demais e tal, e claro que fazia, né? Mas a gente tentava se enganar, eu durante muito tempo tentei me enganar, e só que nada adiantava. Até que eu conversei disso com meus pais, desabafei isso com eles, e eles, com a graça de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, me disseram para eu começar a buscar Deus, sei lá, assistir conteúdo sobre o catolicismo e tudo. E aí eu comecei num cara que é um filósofo, um cara extremamente inteligente, catolicíssimo, né, que é o Guilherme Freire. Então foi um grande exemplo para mim, porque eu acho que para quem está se convertendo é muito importante que a pessoa entenda aquilo. Então ter um cara que é filósofo, que é católico também, ele mostra a questão da racionalidade por trás da crença. Não é só uma coisa assim de emoção, de momento, de nossa, que coisa boa que eu senti lá em tal igreja, em tal lugar, enfim, em tal religião. Não é isso, é realmente, tem bases filosóficas, bases realmente da metafísica, coisas que eu não entendo nada, vou dizer pra vocês que eu não entendo nada, mas eu vi os vídeos dele e fazia sentido. É um cara novo, um cara, né, com família, tudo, virtuoso. Isso foi me fazendo olhar diferente para as coisas. Foi me fazendo ver como eu errava, como eu pecava, como aquilo que a gente fazia, nossa vida, nosso relacionamento, não era certo, não era correto. E aí eu comecei a rezar, né? Comecei do jeito que eu sabia, ou não sabia, né? Praticamente nada, na verdade. Mas eu me ajoelhava ali, rezava, pedia para Deus me ajudar, para ajudar minha família, para ajudar minha namorada, principalmente pela conversão dela. Eu pedi tanto pela conversão dela. Eu queria começar, né? Inclusive eu fiz essa promessa a Deus, que eu rezaria o terço todos os dias da minha vida. E desde que eu fiz essa promessa, eu não falhei nem um dia, pela graça de Deus, né? Que eu rezaria, né, esse terço todos os dias, se minha namorada fosse convertida. E no começo eu até nem sabia rezar o terço. Eu rezava assim, eu rezava uma dezena, né? 10 Ave Marias. Eu achava que isso era o terço, porque, eu tenho aqui o terço, né? Se é pra rezar um terço, eu vou rezar 10 Ave Marias, deve ser o terço, né? Eu não sabia que o rosário eram 4 terços, eu achei que o terço era um rosário inteiro, digamos assim,
e que 1/3 do rosário era aquelas 10 Ave Marias. Então, tá bem, bastante falta de conhecimento, né, obviamente. Mas as coisas foram se desenvolvendo e eu pensava assim, quanto tempo será que eu vou aguentar? Porque a gente tava junto ainda, eu e minha namorada. Conversei com padres nas confissões também, fiz diversas confissões, conversei. Um deles me auxiliou muito. Nenhum deles me incentivou a terminar com ela.